Olá, estamos aqui para avançar na discussão dos caminhos para cidades resilientes e sustentáveis. E com Patrícia e com Jean, e vamos fazer diálogos aqui nesse sentido. Eu queria só começar dizendo que, trazendo uma questão contextual, eu diria. Nós estamos vivendo um momento no mundo que aterriza muito nas cidades, não é? Mas esse momento que nós estamos vivendo, ele não é só o momento da pandemia. Ele é um momento também que traz desafios globais que vêm sendo discutidos há muito tempo. Eu diria que nós temos desafios como a questão da desigualdade, que é enorme no mundo. Nós temos desafios como a questão climática, que coloca em risco a nossa sobrevivência. Nós temos desafios como a questão do aprimoramento da democracia, que pode inviabilizar soluções para enfrentar a desigualdade e também para o enfrentamento da mudança climática. Então, esses temas todos, na verdade, eles estão integrados. E nós demoramos muito tempo, nós demoramos décadas, eu diria, desde a final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU foi constituída, para conseguir gerar uma agenda integrada e uma agenda que pudesse efetivamente ser transformadora. E nós conseguimos isso, eu digo nós, como grupo de pessoas que faz parte de um processo e que estão relacionados e entendem que o multilateralismo e a ONU é um caminho importante para a gente avançar. E a ONU conseguiu reunir países para construir a Agenda 2030 no ano de 2015, não é? Colocando perspectivas para o mundo para 2030. Evidente que, nesse momento, existia uma visão de que a permanência do modelo que nós temos, ele é um modelo predador e que vai nos levar a problemas muito sérios, tanto do ponto de vista de instabilidades sociais como questões ambientais. Então, surge a ideia da construção de uma diretriz, e a Agenda 2030 ela traduz isso, eu diria. E o Acordo de Paris, que foi lançado no mesmo ano e que tem uma relação muito forte com a questão climática, também é lançado em 2015. E mesmo nessas proximidades, nós temos o lançamento da nova agenda urbana da ONU Habitat, que traz uma relação direta com as cidades. Portanto, não é por falta de diretrizes, não é por falta de orientações, não é por falta de reflexões e produção de conhecimento que nós avançaremos para esse desafio das cidades sustentáveis. Nós produzimos esse conhecimento, ele é muito importante. Mas eu diria que um problema muito sério que nós temos é a implementação dessa agenda. E quando, depois de construí-la e depois de termos, digamos assim, quase consenso, eu diria, nós tivemos 190 países assinando aproximadamente esses compromissos, de 200 que existem no mundo, então nós podemos dizer que quase a totalidade concordaram que nós temos que avançar nesses desafios e assumiram metas, a maioria dos países, para isso. Embora, então, nós tenhamos esse consenso, isso é muito importante, depois vem a implementação. E a implementação ela é onde reside as questões. Às vezes nós somos bons formuladores, mas na implementação é onde nós temos os problemas. E eu só queria citar uma questão em relação à implementação. Na implementação, existem vários números nessa direção, mas uma estimativa é que, para a gente, uma estimativa por baixo, é que para a gente avançar nessas agendas que eu estou citando, nós precisaríamos, no mínimo, de 3 trilhões de dólares por ano. 3 trilhões de dólares por ano. Para um mundo em que tem uma geração de riqueza em torno de 80, até que 3 trilhões não é muito. Mas a ONU só conseguiu reunir num fundo para investir nesses processos 100 bilhões, 1/30 dos recursos necessários para a gente avançar na agenda. Então, nós temos um déficit de recursos muito grande para a implementação da agenda. E é curioso o seguinte: nós, por outro lado, o mundo investe 2 trilhões de dólares
por ano em armamentos, na indústria bélica. Nós somos capazes de investir 2 trilhões na indústria bélica, mas não somos capazes de investir 3 em agendas que resolvem, que podem solucionar os grandes desafios da humanidade. Fica essa questão inicial para a gente pensar. Porque, nesse sentido, e aí eu vou parando para passar a palavra para a Patrícia, no primeiro momento, mas eu acho que a reflexão que vem e que vale, e aí ela se relaciona com as cidades, eu estou falando isso porque eu percebo que essa implementação é o mesmo desafio que as cidades têm e que nós vamos estar tratando aqui, é que, para isso, nós precisávamos inverter prioridades. Nós sabemos, nós formulamos, nós construímos, portanto, conhecimento, mas e como é que a gente aterriza ali nas cidades? Como é que a gente avança nesses processos? Nos países e nas cidades, nós teríamos que inverter prioridades. Inverter prioridades significa investir nos locais, nos espaços que são prioritários e nos mais vulneráveis, porque é aqui que reside o problema. Para isso, a gente precisa enfrentar interesses poderosos, e daí vem a dificuldade que muitas vezes os países têm e a falta de coragem, muitas vezes, de governantes para enfrentar esse tema. Inverter prioridades é uma das questões, e a outra é a obtenção de recursos. E recursos existem no mundo. Cada vez mais o mundo é gerador de riqueza. Eu diria que nós soubemos gerar riquezas no mundo. Bom isso. A humanidade aprendeu a gerar riquezas, mas ela é incapaz de distribuir essas riquezas. E isso é um elemento que a gente tem que pensar profundamente. E, para isso, nós teríamos que buscar recursos nos mais ricos. É muito importante que há recursos no mundo, mas os super ricos concentram esses recursos. E nós poderíamos avançar em pactos, em avanços, em políticas públicas, e pudessem avançar num sentido de também estar financiando essas agendas a partir dos super ricos desse mundo que nós vivemos. Tudo isso aterriza nas cidades. Foi nas cidades que nós vivemos, digamos assim, as marcas mais profundas da pandemia. É nas cidades onde estão 9 de cada 10 mortes do Covid. E é nas cidades que nós vamos ter que superar esses problemas. E eu convido agora a Patrícia para estar conversando conosco sobre esses desafios das cidades, da implementação dessa agenda dos ODS, da Agenda 2030. Patrícia, que tem trabalhado muito com esses processos, tem uma grande experiência, e aqui começa o nosso diálogo com isso. Patrícia, por favor. Oi, Jorge, bom te ver, mesmo que virtualmente, depois de tanto tempo. Olá a todos, a todas e a todos. Olá, Jean, e a quem também está nos assistindo. É um prazer estar aqui para debater sobre esse tema tão importante com vocês. Queria dizer, Jorge, primeiramente, que nessa tua fala de abertura, eu teria várias respostas, eu passaria horas aqui para responder todos os questionamentos que tu fizeste, que foram bem provocativos. Mas antes de responder a tua pergunta sobre a implementação, eu queria aproveitar para destacar uma coisa da tua fala, né? É muito importante. Falaste muito da Agenda 2030. E na atual conjuntura, em que não só o Brasil, mas o mundo se encontra de questionamento do multilateralismo, é muito importante a gente destacar que o Brasil ele foi protagonista na negociação dessa agenda hoje chamada Agenda 2030, que ao contrário do que a gente vê diariamente na mídia e nas redes sociais, essa não é uma agenda que está sendo imposta pela ONU goela abaixo do Brasil, como a gente vê, né? As pessoas falando em redes sociais. E que, como o Jorge bem falou, essa foi uma agenda que teve a construção e a participação de diversas pessoas. Jorge participou desse processo, eu participei desse processo, assim como milhares de pessoas ao redor do mundo que durante 3 anos tiveram a oportunidade que foi concedida por todos os países
para a construção do que na época se chamava Agenda Pós-2015. E essa construção dessa agenda começou, inclusive, no Brasil, na Conferência Rio+20. Então, é extremamente importante a gente entender que, como o Jorge colocou, existe uma agenda que, como ela mesma se apresenta no seu preâmbulo, ela é um plano de ação para a humanidade, onde ela estabelece diretrizes para que a gente passe desse modelo econômico do desenvolvimentismo, que só visa o lucro do capitalismo predatório e degrada o meio ambiente e aumenta as desigualdades sociais, para um modelo de desenvolvimento sustentável. E o que é esse desenvolvimento sustentável que a Agenda 2030 preceitua? As pessoas falam muito dos ODS, mas é importante a gente entender que os ODS eles são apenas 1/4 do protocolo Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, também conhecido Agenda 2030, que o Jorge mencionou. Então, os ODS, eles são a segunda parte desse documento. Eles são o quadro de resultados. Eles estabelecem as metas que vão aferir se até 2030 os 193 países que assinaram esse documento, incluindo o Brasil, conseguiram chegar pelo menos perto do que se comprometeram. Para mim, a parte mais importante dessa agenda é o seu preâmbulo, que estabelece a sua visão e princípios, que vai ratificar diversos protocolos, todos os protocolos assinados anteriormente por todos os Estados-membros da ONU, que vai dizer que não existe desenvolvimento sustentável sem a redução das desigualdades sociais, sem a revisão dos modos de produção e consumo. E aí é importante a gente esclarecer que rever os modos de produção e consumo não está dizendo que a gente é contra o capitalismo que quer acabar com o setor privado, como a gente vê os comentários nas redes sociais dizendo que essa é uma agenda comunista, que essas coisas que a gente vê que não sabe de onde é que surge tanta criatividade porque as pessoas postam. Mas rever os modos de produção e consumo significa o setor privado produzir consumindo menos recurso natural e nós, enquanto cidadão, cidadã, termos a consciência de que podemos continuar comprando aquilo que queremos, mas sabendo escolher os produtos que vamos adquirir. O que é realmente necessário, se aquele produto que nós estamos adquirindo está causando algum tipo de impacto, não só ambiental, poluindo, gastando muita água, o que quer que seja, mas também social. Nós estamos comprando de quem utiliza mão de obra infantil, de quem utiliza trabalho escravo. Tudo isso tem que ser levado em consideração para termos um consumo consciente. E o terceiro ponto que a agenda coloca para conceituar o que é o desenvolvimento sustentável é justamente fazermos o uso dos recursos naturais tendo consciência de que eles são finitos, que eles estão acabando e que será impossível ter qualquer tipo de vida, não só a nossa, mas de qualquer ser vivo, nesse planeta, se não tiver recurso natural. E aí é importante destacar, falaste muito da questão da mudança climática, e Jean vai falar também muito sobre isso, é importante destacar que o planeta ele é resiliente. O planeta ele sofre esses ciclos de resfriamento e de elevação da temperatura periodicamente. E aí as espécies que habitam nele são extintas, A gente já tem vários registros de diversas espécies que já habitaram aqui a superfície da Terra, que foram extintas por fenômenos naturais e que depois de milhares de anos surgiu uma outra espécie, Esse é o nosso caso. A diferença é que nós vamos ser, em toda essa história, nós vamos ser a primeira espécie que está causando a sua própria extinção, se nós continuarmos vivendo nesse modelo desenvolvimentista. Então, para não me alongar muito e entrar na resposta do pergunta do Jorge, então, a primeira parte do documento fala esses princípios, essa visão. A segunda é o quadro de resultado, que são os ODS. A terceira parte da agenda fala sobre os meios de implementação. Jorge até já citou alguns deles. Eu peço desculpa já se eu estou me alongando, mas é porque eu acho importante a gente explicar para as pessoas o que é a agenda, porque a gente vê, porque está na moda falar de ODS,
mas para as pessoas ODS é um monte de quadradinho colorido que as pessoas acham bonitinho e ficar tirando foto, postando, botando o quadradinho colorido em tudo, sem saber, às vezes, que aquilo se desdobra em 169 metas e que tem todo um contexto por trás dessa agenda, né? Então, a terceira parte da agenda fala sobre os seus meios de implementação. Financiamento, como o Jorge já colocou, é um meio de implementação. E aí, Jorge, eu já vou, na verdade, explicar os meios de implementação da agenda, fazendo associação com a cidade, para agilizar aqui a resposta para a tua pergunta. Então, Jorge falou que existe uma estimativa de financiamento para a implementação da agenda. É verdade, esse valor não foi arrecadado. Mas também é importante a gente ter em mente que a Agenda 2030, ela serve como uma ferramenta de planejamento e gestão. E aí eu já estou falando enquanto município. No caso, o município de Barcarena, no Pará, que utiliza essas agendas de desenvolvimento da ONU, desde os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi a agenda de 2000 a 2015, para planejar as suas políticas públicas e promover uma melhor qualidade de vida para a população. Então, no município de Barcarena, por exemplo, Jorge falou sobre a questão de captação de recursos. Nós fazemos o alinhamento de toda a administração pública a essas agendas desde 2013, sem nunca, Jorge, ter feito um projeto de captação de financiamento internacional ou o que quer que seja. A agenda, ela serve também para que a gente otimize a aplicação do nosso recurso próprio, porque ela contribui para que a gente estabeleça prioridades. Ela serve nesse sentido. Então, e eu estou destacando isso porque é muito comum, em diálogo com outros municípios, os prefeitos, as prefeitas, os secretários dizerem assim, quando a gente vai sensibilizar, falar sobre a importância da agenda, dizerem assim, mas eu vou receber mais recurso para fazer isso. Na verdade, se o gestor público, independente da esfera em que ele atue, cumprir com a sua obrigação constitucional de assegurar para a população o que está previsto no artigo 5º da Constituição, não é? De assegurar o direito à saúde, à educação, ao saneamento, à moradia, você já está cumprindo com a Agenda 2030. Não é algo a mais. Quando a gente fala em alinhar os instrumentos de planejamento e gestão aos ODS, não é você criar mais trabalho, você criar mais despesa. É apenas uma forma de você planejar melhor as suas ações, estabelecer prioridades. E como a Agenda 2030 preceitua na sua primeira parte no Visão e Princípios, que os ODS são transversais e indivisíveis, ela te obriga a ter uma visão integrada e holística, a não enxergar uma coisa muito comum que a gente tem na administração pública, que é a departamentalização, cada um na sua caixinha. Ela te obriga a enxergar a correlação entre o ambiental, o social, o econômico e o institucional. Então, com isso, você consegue otimizar seus recursos humanos, materiais e financeiros. Um outro eixo de implementação, então eu respondi o meio financiamento, né? Ela serve como para otimizar seu orçamento público. Um outro eixo de implementação da Agenda 2030 é ciência, tecnologia e inovação. Eu não vou me aprofundar nisso, porque a Jean vai falar muito melhor sobre isso do que eu. Mas ela destaca aqui, qual é o papel da ciência, tecnologia e inovação? É produzir tecnologias disruptivas, produzir conhecimento, desagregar e produzir dados desagregados e georreferenciados, para subsidiar eu, Patrícia, tomadora de decisão, a implementar uma melhor política pública para transformar a minha realidade local. Esse é o papel da ciência e tecnologia, produzir tecnologias disruptivas, produzir dados, conhecimentos. E por que dados desagregados georreferenciados? Porque é a partir desses dados desagregados georreferenciados que você consegue enxergar aonde é que estão aquelas pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Porque o lema da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. E você só sabe quem é que está mais para trás, aquela pessoa que está tendo seus direitos fundamentais, civis, sociais e políticos violados, quando você desagrega esses dados e georreferencia. Então, a ciência, tecnologia e inovação, ela é essencial
para a implementação da Agenda 2030. Tanto que a gente tem 17 ADSs. Para quem já teve a curiosidade de ver que aqueles objetivos se desdobram em metas, então você vai ter metas que tem número, e vai ter meta que vai ter número, letra. A meta que tem número, letra, ela é o meio de implementação. Apesar de você ter um tópico específico de meio de implementação no ODS 17, mas os meios de implementação, eles também vão estar diluídos nos outros 16 ODS. E muitos desses ODS, dessas metas número, letra, vão ser relacionadas à CTI. Então, Jean, você e todo o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação tem um papel essencial para o cumprimento dessa agenda no país. Outro meio de implementação é o comércio, mas não vou entrar no mérito porque não é aqui o nosso foco. Os outros meios de implementação previstos na agenda são desenvolvimento de capacidades. Isso Patrícia, é essencial. Já estou concluindo. Só para a gente passar para o Jean logo e fazer um diálogo em seguida. Estou concluindo. Desenvolvimento de capacidades é extremamente importante para a implementação da agenda, porque a gente vai ter, respondendo a tua pergunta, Jorge, nas cidades, qual é a grande dificuldade? É você conseguir elaborar boas políticas públicas. Aí é muito comum a gente escutar o discurso de que nos municípios pequenos e médios não tem servidores qualificados como tem nas grandes cidades e tal. Então, por isso que é extremamente importante investir na qualificação dos quadros técnicos, dos servidores, para que eles possam elaborar melhores políticas públicas. E isso vai ter relação com um outro último meio de implementação da agenda, que são as parcerias multissetoriais. Porque nós, enquanto poder público, também não podemos fazer tudo sozinhos, porque nem todos os desafios que nós temos na cidade são de competência do poder público. A Agenda 2030 deixa muito claro que existe uma corresponsabilização de todas as pessoas que vivem naquele território. Então, as parcerias multissetoriais elas são importantes nesse sentido. E outra coisa, a gente também precisa aprender, e tu falaste de uma coisa muito importante, né? Na verdade, a gente já sabe, precisa resgatar esse entendimento e fortalecer a democracia participativa. Porque para uma política pública ser uma boa política pública, porque como tu falaste, às vezes a gente pensa uma boa política, mas ela não chega na ponta, então ela não é bem executada. Porque, de repente, eu, Patrícia, técnica, posso ter a melhor ideia e achar que eu criei a melhor política pública, mas foi na minha cabeça que eu criei dentro de uma sala fechada, sem conversar com ninguém, distante do mundo real. Se eu, enquanto poder público, não dialogar com quem vive no território, com quem vai ser o beneficiário daquela política, para saber o que ele entende, qual é a sua verdadeira demanda, nós nunca vamos ter políticas públicas realmente efetivas para solucionar os problemas locais. Então, com isso, eu concluo, expliquei toda a Agenda 2030, buscando fazer a conexão com a realidade do conceito, com a prática, com a realidade local. E é isso. Desculpa, Jorge, se eu me alonguei, mas estou à disposição. Eu estou ansiosa para ouvir o Jean também. Nós vamos seguir nessa conversa aqui. Jean, passo para ti nessa pergunta simples que é os desafios para as cidades, hein, Jean? Pois é. Obrigado, Jorge, pela palavra. Eu queria agradecer o convite também para estar aqui, essa oportunidade singular, agradecer a Patrícia pela importante referência à ciência e tecnologia, e também ao papel que pode exercer nesse contexto todo, né? Primeiro, eu acho que tanto o Jorge quanto a Patrícia trouxeram elementos bastante amplos nessa discussão, quer dizer, a gente vai de desigualdade, vai para aprimoramento da estrutura política, da questão de democracia, na integração de agendas, né? No caminho à transformação, né? Ao multilateralismo. Quer dizer, nós temos um processo, na verdade, é um contexto complexo e que alguns elementos que eles são centrais a isso tudo, eu vejo,
é a gente trabalhar, é a gente olhar, mapear e conseguir caracterizar essas questões todas com uma informação mais sólida possível, né? E eu acho que aí a ciência pode contribuir bastante, né? Então, tanto a questão, muitos dos elementos que modularam a Agência para o Desenvolvimento Sustentável, a caracterização do que é sustentabilidade, a caracterização de elementos que são, vamos dizer, de uma pressão adicional na sociedade, nos ambientes, que é a mudança climática, o avanço e a consolidação, eu até diria a consolidação desse conhecimento, se deu a partir de um acúmulo de conhecimento científico, né, de informações científicas. Então, eu acho que isso é um elemento central também para esse contexto. Eu venho desse universo, né, e eu espero com ele contribuir. Dentro dessa história, né, como é que a gente consegue, respondendo, tentando me aproximar à pergunta do Jorge, né, como é que a gente consegue implementar uma agenda transformadora, né? Uma agenda que traga elementos que reduzam a desigualdade, tragam elementos que promovam o acesso, que promovam o bem-estar social e o bem-estar ecossistêmico, né? Como é que a gente olha para isso? Certamente, inversão de prioridades, eu acho que é um elemento central nisso, o Jorge tocou nesse aspecto. Eu acho que todo o elemento que a Patrícia trouxe com relação a metas, elas acabam ajudando a modular ações que são tomadas, né? Então, como é que a gente olha dentro desse contexto para dizer, olha, a situação é essa, para onde a gente quer ir, o que a gente precisa fazer para mudar? Então, um ponto que é realmente desafiador, né, que eu acho que o Jorge trouxe, é que as diretrizes estão aí, né? Como é que a gente passa de uma, vamos dizer, eu diria que é uma pseudo-inércia para uma ação efetiva. E eu diria que é uma pseudo-inércia porque eu sou uma pessoa otimista. Então, eu acho que a gente tem uma trajetória, se a gente pegar nos últimos 30 anos, há uma trajetória vamos dizer, de consolidação do conhecimento e da caracterização dos problemas muito importante. Há também uma crescente, um crescente aprofundamento de alguns problemas, né, que eles são identificados. Como é que a gente reverte isso? Bom, o que a gente tem feito dentro desse contexto, que é um contexto de ciência, né, para contribuir para isso, né? Então, na caracterização, o que a gente busca fazer é dizer o seguinte: olha, o quão vulnerável é um determinado sistema, né? E a gente sabe que vulnerabilidade social, como é que ela se caracteriza, né? Então, isso em cidades não só em cidades, mas é muito claro como é que isso se coloca no mundo todo. Mas como é que é importante a gente quantificar e relacionar esses elementos de vulnerabilidade à questão de exposição, à questão de sensibilidade, a uma série de elementos que ajudam o gestor no nível local a definir, a implementar ações que possam ser transformadoras. Eu acho que esse é um elemento central. O Jorge falou, e é muito bem, nós precisamos de 3 trilhões de dólares por ano para implementar isso tudo. Mas aonde? Como? E como é que faz? Eu acho que a gente precisa buscar trazer para o gestor local e de uma maneira bastante integrada as informações para que as ações possam ser tomadas, é um passo muito importante. E isso em cidades eu acho que fica muito claro, né? Porque as questões são potencializadas, né? De uma maneira muito, muito intensa. Então, eu acho que esses elementos são centrais. Então, o que a gente está buscando fazer, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa iniciativa que a gente vem desenvolvendo, é trazer justamente isso. Então, a gente particularmente está olhando mais para clima, e como a Patrícia falou, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de mudança climática, mas trazendo essa questão de clima
como uma camada adicional num problema que está caracterizado, que ele está mapeado, mas é uma camada adicional que pode aumentar a vulnerabilidade, pode aumentar o nível de risco e pode aumentar, obviamente, ou melhor, impactar de uma maneira mais forte elementos mais sensíveis da sociedade ou de ecossistemas, né? Então, eu, assim, numa primeira intervenção, Jorge, sem querer me alongar muito, eu acho que esses são elementos importantes. E só para fazer um paralelo ao que a Patrícia falou, que eu acho muito legal, quando a gente pega todas as metas que a Agenda 2030 nos oferece, olha, isso aqui que a gente tem que atingir para poder, vamos dizer, para que esse objetivo seja satisfeito de alguma forma, né? Essas metas todas, elas têm uma característica de ação local muito forte. E a gente tem que olhar para isso. Eu acho que vai um pouco na questão da resolução espacial que a Patrícia falou, que acho que é muito importante, mas é a resolução de ação, né? Aonde que ela está. E isso traz ao indivíduo, né? As pessoas, propriamente dito, a responsabilidade de ações sendo redundante, de ações individuais, né, que são ações transformativas, né? Então, a questão de inversão de prioridade, ela está em diversos níveis e ela começa certamente pela sociedade. Então, esses são elementos que também gerais, assim, como uma primeira intervenção para a gente tocar o nosso diálogo aqui em frente. Legal, Jean. Eu acho que a gente podia até, a partir da tua fala, Jean, e da Patrícia, a gente falar até um pouco sobre algumas coisas que estão acontecendo ou que a gente imagine que possam efetivamente estar contribuindo para a mudança das cidades. E eu vou começar com isso aqui, porque você acabou falando sobre isso, né? Onde é que faz o investimento? Como é que se define isso? Como é que é a questão do território? Patrícia também citou essas questões. E eu vou só dar um exemplo daqui concreto que a gente está vivendo aqui, por exemplo, numa ação que o Instituto Cidades Sustentáveis faz na cidade de São Paulo, com a Rede Nossa São Paulo, que é uma das iniciativas que a gente tem. Para dar uma ideia assim muito geral, nós fazemos um mapa da desigualdade na cidade de São Paulo. E esse mapa da desigualdade, ele responde a seguinte pergunta, talvez um pouco aí, Jean, Patrícia, nessa questão, onde é que estão os problemas dentro da cidade? Porque é difícil da gente ver muitas vezes, não é? Então, ele responde a isso. E a gente levanta os dados de 96 distritos, que a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de pessoas, é composta por 96 distritos. Pois bem, a gente conseguiu mapear, foi um trabalho longo, junto com o poder público, para mapear os dados da cidade. Esse mapa da desigualdade, ele compara só o melhor distrito com o pior distrito. Para quê? Para mostrar a diferença, a desigualdade dentro da mesma cidade. Porque se nós somos capazes de resolver um problema e ele está bem num determinado local, por que nós não somos capazes de resolver nesse outro? A questão é um pouco essa, o conceito. Eu vou dar um dado, nós temos 50. Eu vou dar um dado de um mapa. A idade média ao morrer num distrito, que é o Jardim Paulista, que é um distrito rico em São Paulo, é de 81 anos. A idade média ao morrer no Jardim Ângela, que é um distrito pobre da zona sul da cidade de São Paulo, é de 58 anos. A diferença de idade entre um distrito e outro, na mesma cidade, é de 23 anos da idade média ao morrer. Isso funciona quase como, porque é mais ou menos 23 quilômetros a distância, coincidentemente, entre esses distritos, como se a cada quilômetro andado do Jardim Paulista para o Jardim Ângela, a gente perdesse um ano de vida. Por que isso acontece? Na nossa visão, isso tem uma explicação que está muito ligada a uma questão da saúde precária no Jardim Ângela, da educação de mais baixa qualidade, da mortalidade infantil maior, do homicídio de jovens, sobretudo negros, que é muito maior nesses espaços, da habitação precária, da infraestrutura de saneamento e água,
que não é contínua. Então, nós temos uma série de problemas que acabam gerando uma idade média ao morrer desses espaços que é muito menor, que tem a ver com infraestrutura, que tem a ver com violência, que tem a ver com questões de acesso a serviços públicos mais difíceis. Só nesse dado, a gente poderia dizer, aqui está uma questão em que nós poderíamos dizer, essa prioridade que a gente está discutindo, a gente poderia dizer, puxa, a prefeitura deveria, portanto, investir desigualmente nesse lugar que é mais desigual. Está aqui uma saída. Estamos lutando há anos para que a prefeitura possa regionalizar o orçamento, dizer quanto ela está investindo no Jardim Paulista rico e no Jardim Ângela pobre. É muito difícil ter esses dados. Pois depois de década, nós temos uma notícia excepcional. Essa semana, o PPA da cidade de São Paulo, por conta dessas pressões da sociedade civil, Fundação Tid Setúbal, Rede Nossa São Paulo, outras instituições que trabalham essas questões, assumiu que o PPA vai considerar na distribuição do orçamento da cidade, na verdade, 1/4 do orçamento, na distribuição desse 1/4 desse orçamento, o índice de vulnerabilidade dos distritos. Existe um índice de vulnerabilidade dos distritos que todas as cidades poderiam ter. Qual é o distrito mais vulnerável? A partir de alguns critérios, como esses, alguns que eu estava citando aqui: mortalidade infantil, segurança, violência, o que for, acessos. Esse índice de vulnerabilidade existe na cidade de São Paulo. E a gente sabe que os distritos mais vulneráveis, mais pobres, são os que precisam de mais recursos. Pois o orçamento foi definido essa semana, vai ser distribuído, vai ser maior para os distritos mais vulneráveis. Existe essa proporção. Então, o percentual do orçamento vai mais para os mais vulneráveis. Esse é um típico exemplo de uma política pública que pode claramente enfrentar a desigualdade. E, com isso, a gente está enfrentando um dos problemas sérios dessa agenda da sociedade. Mas quem responde, Patrícia, Jean, para essa questão da Agenda 2030? Sem dúvida. Porque a desigualdade ela atravessa, eu diria, os ODS. Embora ela seja o ODS 10, ela atravessa os ODS de uma forma geral. Então, eu estou levantando uma questão só, que é uma notícia que eu vejo como uma questão importante de implementação. Patrícia, você disse, às vezes, com os próprios recursos da cidade, a gente consegue avançar, não é? E aqui existe um caminho, que eu diria, que a gente poderia que as prefeituras poderiam também estar estimulando, poderíamos estimular as prefeituras nessa direção. Mas eu acho que essa discussão dessas implementações e de achar alguns caminhos legais também é bom a gente discutir, seja na agenda climática, seja na agenda social. O Jorge, posso pegar um gancho? Claro, porque você falou de vulnerabilidade, Patrícia, só rapidamente, porque aí a gente... Depois Patrícia fala. Tá, não, é que eu queria aproveitar esse aspecto que eu achei absolutamente sensacional, e eu queria aproveitar e dizer o seguinte: a tônica do que eu ia apresentar, na realidade, e dizer que a gente tem, do que a gente tem trabalhado para buscar oferecer vamos dizer, uma base de informações para que ações nessa natureza sejam tomadas. A gente pegou justamente uma série de indicadores secundários sociais e ambientais para caracterizar e para definir um índice de vulnerabilidade dos municípios brasileiros em setores que a gente, nesse momento, julgou setores chaves, que são água, energia e alimento, né? Mas isso aí a gente tem uma perspectiva de amplificar esses elementos para o núcleo urbano dentro dos municípios, para cidades dentro dos municípios e também para a questão de infraestrutura. Mas só para dizer que o que a gente tem feito, então a gente pega informações básicas de censo, de disponibilidade de recurso, de acesso a alimento, e a partir disso a gente define indicadores que vão se compor
em índices que são de sensibilidade e de capacidade adaptativa. Quer dizer, a vulnerabilidade com relação a uma determinada, a um desses setores, por exemplo, em diferentes municípios no Brasil, ela está associada também à capacidade que essa unidade territorial tem de se adaptar. Né? Então, essa composição que a gente tem trabalhado, inclusive em informações como essa da cidade de São Paulo, eu acho absolutamente sensacional, porque ela pode sim se incorporar a uma leitura de universo, de paisagem um pouquinho mais ampla. E é exatamente isso, como se expressa uma vulnerabilidade tão distinta dentro de um núcleo urbano como esse, a gente vê isso no país como um todo. Né? Então, a ideia dessa plataforma que chama Adapta Brasil, uma propaganda dela aqui agora, mas enfim, eu acho que essa é a tônica, que é uma plataforma aberta, com os dados, com as análises acessíveis, os dados são secundários, então dados como esses, por exemplo, vão ser centrais para as análises das caracterizações urbanas dentro da plataforma, mas é exatamente nessa linha. Aí, para finalizar, o que é a ideia? É oferecer ao gestor local, bem nesse aspecto mesmo, é oferecer um mecanismo para que o gestor possa olhar para aquela plataforma e dizer, bom, quais são os elementos que compõem a vulnerabilidade desse núcleo aqui? É o acesso? É problema de saúde, problema de nutrição, questão ambiental, uma exposição climática, está numa encosta, enfim, todos esses elementos compõem, na idade, esses indicadores. Né? E aí é justamente isso. Então, quando você pega todos vamos dizer, os fatores influenciadores daquela vulnerabilidade, o gestor pode olhar, bom, aqui eu consigo atuar. Eu consigo mudar o clima? Não, mas eu consigo atuar nessa questão aqui de exposição, por exemplo. Né? Então, eu acho que converge muito com o que você falou, Jorge, essa iniciativa, e eu acho que pode, enfim, tem outras no país, eu acho que são elementos importantes para a tomada de decisão no nível local. Né? Obrigado. Muito bom, Jean, muito bom. Patrícia, você... Eu quero só complementar, dizer que eu fiquei muito impressionada com os dados que o Jorge colocou, e aí isso reitera, né, o que eu falei anteriormente, de que o gestor público ele precisa elaborar as políticas baseadas em dados. Né? E aí, quando você justamente desagrega, que foi um exemplo que o Jorge deu, você consegue enxergar quem é que está precisando de uma maior atenção do poder público para que tenha seus direitos garantidos. E pegando o gancho na fala do Jean, na verdade está associado, eu tinha dito anteriormente, né? O Jean vai falar de mudança climática, porque eu estava esperando ele apresentar o Adapta Brasil, porque eu sou mega fã do Adapta Brasil, desde que a plataforma foi lançada faz tempo já. Porque ela é uma importante ferramenta justamente de dados para o tomador de decisão planejar suas ações de adaptação e mitigação aos impactos das mudanças climáticas, porque esse é um tema extremamente importante a ser discutido. Inclusive, daqui nós estamos debatendo nesse evento aqui, o nome dele, né, fala em caminhos para cidades resilientes e sustentáveis. E a gente escuta muito falar cidade sustentável, cidade inteligente. E aí, até aproveitar para esclarecer que cidade inteligente não é aquela que essencialmente está relacionada à questão da inclusão digital. Você também pode ter soluções analógicas para os seus problemas. O que é a cidade inteligente? É justamente aquela que encontra, de uma forma colaborativa, envolvendo todos os atores locais, com cocriação, com participação, soluções para os seus desafios. Essas soluções, elas podem, sim, ser associadas à tecnologia das coisas, tecnologia da informação e comunicação, mas também ter soluções analógicas. E tudo isso são subsídios para que você tenha uma cidade mais resiliente. Porque todo mundo já está sendo impactado pela mudança climática.
mesmo que não saiba. E a população que é mais impactada pela mudança climática é a população em situação de vulnerabilidade. Não é? Quem são as pessoas que anualmente, quando tem os extremos de chuva no Rio de Janeiro, por exemplo, quem é que morre? Quem mora nos morros. Quem é que mora no morro? Não é? Então, e não digo só no morro, quem nas cidades costeiras está tendo, esse ano já tiveram saído na mídia diversos acidentes com fatalidades de pessoas que vivem nas encostas, porque está aumentando a erosão, está aumentando a elevação do nível do mar. E a gente não vê as cidades falando disso. Eu, por exemplo, sou do Pará. Se você pega as projeções de elevação do nível do mar, que tem várias projeções, né? Diversas plataformas da NASA, de diversos outros sistemas que fazem o relatório do IPCC, o mais recente coloca isso, né? Fazendo a projeção baseado no nível do nível do mar, do quanto ele está aumentando por ano, até 2050, a ilha do Marajó, que é a maior ilha fluvial do mundo, vai estar no fundo, vai estar completamente submersa. Todos os municípios que existem lá vão estar submersos. O que vai acontecer com essas pessoas? Eu estou dando um exemplo do meu estado, mas isso vai ocorrer em toda a costa do Brasil. E, inclusive, nas projeções de elevação do nível do mar, não vai ser afetado, falando do estado do Pará, não vão ser afetados só os municípios que dão para a costa, defrontantes com o mar. Todos os municípios ao longo do rio Amazonas também vão ser inundados. E eles estão a quilômetros e quilômetros de distância do mar. Mas o rio vai subir junto. E aí, não tem ninguém discutindo isso. Como é que as cidades vão se adaptar para isso? Elas vão precisar de informação, como aqui o Adapta Brasil e outras ferramentas que o MCTI e outras instituições produzem. E aí você precisa discutir, já vou concluir, Jorge, e aí é extremamente importante, para se discutir uma cidade resiliente, que a gente faça a discussão sobre desenvolvimento urbano sustentável, que aí vai incluir ordenamento territorial, vai incluir participação social, vai incluir a gente melhorar a discussão sobre meio ambiente construído, que dentro disso vai estar uma melhor habitação, melhor saneamento, áreas verdes urbanas, espaços públicos para as pessoas e diversos outros fatores, que a gente poderia até fazer um debate inteiro só falando sobre meio ambiente construído, desenvolvimento urbano sustentável e a relação disso com a adaptação e mitigação à mudança climática. Então, só para destacar que essa produção de informação e de dados, ela é extremamente importante. Recomendo, quem não conhece o Adapta Brasil, acesse, porque é uma plataforma muito legal, para que a gente, tomador de decisão, elaborador de política pública, possa planejar melhores ações e melhores intervenções no território para garantir a vida das pessoas, para evitar o número de mortes. Só para concluir, o Jorge, na abertura, ele falou de alguns protocolos vinculados à Agenda 2030. Ele falou do Acordo de Paris, ele falou da nova Agenda Urbana, que está vinculada no ODS 11, mas o ODS 11 também tem um outro protocolo vinculado nele, que é o Marco de Sendai para a redução de riscos e desastres causados pela mudança climática, que tem tudo a ver com o trabalho que o Jean e toda a equipe do Adapta Brasil faz. Muito bom, Patrícia. Eu até ia comentar, o Jean e você falaram, né, dessa questão da importância dos dados, da ciência, de como é que a gente avança, total acordo, né, para as tomadas de decisão. Ia comentar que a gente lançou lá no Instituto Cidades Sustentáveis, Jean e Patrícia, um índice, e talvez, Jean, sabe, a gente poderia até, de alguma forma, integrar algumas questões. A gente lançou um índice de desenvolvimento sustentável das cidades. Qual é a ideia disso? A ideia é que, quando se vai lá para a ONU, em julho, normalmente, naqueles painéis de alto nível, os países vão lá e mostram assim, olha, como é que eles estão em cada um dos ODS. Patrícia, muitas vezes nós já nos encontramos nesses processos. Então você sabe que o ODS 1 na Dinamarca está desse jeito, não é? A erradicação da fome.
O ODS 3 da saúde está daquele jeito, da educação o 4 de outro. Bom, erradicação da pobreza, o ODS 1. Mas você consegue ver num panorama dos países em relação a isso. E tem uma instituição chamada SDSN, que o Jeffrey Sachs é que coordena. Ele faz, digamos assim, um pouco desse olhar para os países. Quando eu estava numa reunião dessas, eu voltei para cá e discuti lá no Instituto, falei assim, por que a gente não faz isso para as cidades? E consegue ter um olhar sistêmico para as cidades, olhando os 17 ODS. Nós trabalhamos 2 anos nesse processo e lançamos agora, esse ano, o Índice de Desenvolvimento das Cidades, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades do Brasil. É uma iniciativa, eu diria, inédita, porque os outros países, não tem nenhum país que estruturou de alguma maneira essas questões, tudo com dados públicos, viu, Jean, nesse sentido. E nós pegamos 88 indicadores e relacionamos com cada um dos ODS, né, em função dos indicadores públicos. E nós temos lá, depois eu mando, o site é IDSC BR. Se forem no Google, vai sair lá. IDSC-BR, Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasil. O que acontece? A gente acabou criando, na verdade, um olhar para as cidades brasileiras. A gente levantou 770 cidades. E a gente conseguiu dar notas, por causa desses indicadores, para cada um dos ODS. E, portanto, a cidade consegue perceber o que ela já percorreu. A cidade, por exemplo, de Morungaba, no interior de São Paulo, que é uma cidade de 15 mil habitantes, foi a primeira colocada nesse ranking de 770. E a nota dela é 74, se eu não me engano, em 100. E 100, supostamente, seria a nota para chegar em 2030, nessa cidade resiliente e sustentável que nós estamos discutindo aqui. 100 seria a nota. Portanto, Morungaba, supostamente, já avançou 3/4 dessa agenda. Ela teria que, em 10 anos, avançar os outros 3/4. Mas em que ODS? E aparece lá, o ODS Saúde é vermelho. Existe uma coloração em função das notas. O ODS Educação, o ODS Desigualdade. Então, os prefeitos conseguem, numa mirada, verificar lá onde é que estão as fragilidades da cidade. Como também consegue onde estão as virtudes da cidade. Você falou, Jean, que vocês trabalham os indicadores de água, energia e alimento. Não é? Indicadores fundamentais. O que a gente acabou pegando foi os 17 ODS, para ter essa noção e para que um gestor público e a sociedade possa olhar e falar, olha, as prioridades deveriam ser aqui. Porque o que eu percebo, nós que trabalhamos com cidades, é que os gestores públicos, eles vão na emergência, eles vão na urgência, eles estão apagando incêndio. E não é por mal, muitas vezes. Eles acabam não tendo aquele voo de águia para ver assim, onde é que estão os problemas da minha cidade, para que eu possa evitar que essas emergências surjam. Claro. E é um pouco essa ideia do índice, e eu só estou compartilhando com vocês isso, porque eu acho que dialoga muito com o que Patrícia e você, Jean, falaram, e esse índice foi desenvolvido no âmbito de um projeto City Nova, que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, e que é muito importante para contribuir com essa plataforma para as cidades sustentáveis. Mas o que eu fecharia perguntando para vocês, que é uma coisa que eu carrego comigo sempre, tenho que confessar, e talvez porque o que nós estamos fazendo aqui? Todos nós e tantos outros. Tentando provocar, tentando contribuir, tentando estimular, muitas vezes criticando, porque às vezes a crítica é importante de ser feita. Mas, no fundo, talvez a gente tenha os mesmos objetivos que os gestores, se a gente pensar nos bem-intencionados. E vamos dar de barato que a maioria pode ser bem-intencionado. Eu não estou querendo aqui entrar
em discussões mais profundas. Mas vamos dizer que sim. E se é isso, a gente está querendo melhorar a qualidade de vida das cidades nesses campos que a gente está dizendo, porque vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. É uma questão humana que nós estamos falando, melhorar, bem viver de uma forma geral. O que eu percebo muitas vezes é uma dificuldade com as lideranças. Queria trocar isso com vocês, porque me parece, e pegando aí o que nós começamos a discutir lá no início, que estão colocados os dados, existem recomendações, existem sugestões, existe ciência, existe plataforma, existe ferramenta. Mas muitas vezes nós não conseguimos sensibilizar as lideranças. As lideranças, olha, eu nem quero falar só das cidades, mas eu vou pegar um exemplo da pandemia. As lideranças que nós temos, a pandemia é um problema global, mas as lideranças dos países pensam os seus países. Elas não são capazes de ir além das fronteiras dos seus países. É só a gente olhar o problema da distribuição de vacinas. É a questão das vacinas dos mais ricos, via de regra, se resolvendo, enquanto a África não tem 4% da sua população vacinada. E nós sabemos que se a gente não vacinar o mundo inteiro, nós vamos ter problemas de novas variantes que vão surgir. Nós temos essa compreensão, essa consciência, mas nossas ações são locais. Locais, quando eu digo, até de países. Nós não temos, lamentavelmente, eu acho esse um problema para nós, lideranças que pensam globalmente. Às vezes, quando eu penso, sabe, Patrícia e Jean, eu penso que talvez o Papa seja uma liderança que está pensando globalmente. Olha, e não tem nada a ver com religião. Eu queria declarar que eu sou ateu. Mas é assim, é porque, na verdade, o Papa talvez tenha uma visão em que ele está pensando a conexão do ambiental com o social, com as questões de afeto, que, no fundo, transcendem as fronteiras dos países. Talvez o Antônio Guterres, o primeiro secretário da ONU, esteja pensando globalmente, com todas as limitações de poder que ele tem, porque os 5 países que detêm o poder de veto são muito poderosos, a gente sabe disso. Mas eu digo assim, os desafios nossos são tamanhos que a gente precisa ir além. E as lideranças também dos municípios, eu diria, com quem a gente trabalha, talvez precisassem ter essa visão mais global, sair dessa emergência. E essas agendas que nós estamos falando é uma oportunidade para que a política tome uma decisão, não é? Para poder estar avançando nessa direção. Mas eu estou compartilhando com vocês para ter uma escuta um pouco de vocês sobre essas questões, sobre a importância dessa questão das lideranças, a importância da política, do município, nesse sentido da gente conseguir ganhar escala para as transformações. Patrícia, por favor. Desculpa, apertei no botão errado. Gente, eu só queria avisar vocês que nós estamos indo para os 10 minutos finais do nosso encontro. Então, se vocês puderem consumir uns 3 minutos, aí a gente faz um encerramento, vai ser legal. Se vocês me permitirem, eu dou um toque para vocês quando estiver acabando esses 3 minutos. Não, vou ser bem breve. Respondendo a tua pergunta, Jorge, a pandemia realmente mostrou a importância de se pensar globalmente, né? E isso se aplica não só para a questão da saúde, mas para todos os problemas econômicos, sociais e ambientais. Porque a gente viu, por exemplo, ano passado, acho que não foi nem ano passado que a gente ficou meio desorientado no tempo com a pandemia, tanto tempo em casa, acho que foi ano retrasado, sei lá, que aos incêndios na Austrália, a fumaça chegou aqui no Rio Grande do Sul. As queimadas na Amazônia, a fumaça chegou em São Paulo. Para o meio ambiente, não existe fronteira. As fronteiras elas são meramente geopolíticas, elas são invisíveis. Então, mesmo alguém que fala assim, mas eu moro numa cidade que eu conservo o meio ambiente, que eu não estou desmatando, não estou fazendo queimada, não estou fazendo nada, mas você vai ser impactado. Não é? Assim como os demais problemas econômicos e sociais, onde você tem
os diversos migrantes, seja por questões de guerra, por questão climática, por questão econômica, por que quer que seja, né? Nós temos milhares de pessoas que mudam ou de cidade ou de país em busca de um melhor lugar para morar, porque não está tendo condições adequadas para a sua subsistência no seu local de origem. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Para não me alongar muito, até porque eu já falei muito disso, eu só queria destacar que, independente da esfera de governo, municipal, estadual, federal, né, é inadmissível que em pleno 2021 ainda exista vários, no plural, tá? Vários, vou até repetir, tomadores de decisão que se baseiam única e exclusivamente no achismo. Porque, como o Jorge bem colocou, conhecimento, bom conhecimento, tem muito disponível. Acesso gratuito a dados, a Adapta Brasil é um exemplo disso, tem N exemplos de dados públicos produzidos por órgãos governamentais, produzidos pela sociedade civil, como os dados que o Jorge apresentou, produzidos pela academia, não é? Então, informação de qualidade para subsidiar uma boa política pública existe. Agora, por que o tomador de decisão não faz? Aí, realmente, eu acho que isso não tem uma resposta pronta, viu, Jorge? Assim, porque depende muito de pessoa para pessoa. Mas é importante também a gente entender que a sensibilização do tomador de decisão ela é essencial, porque não basta eu, Patrícia, servidora pública, sou técnica, não sou tomadora de decisão, eu posso elaborar a melhor política pública, escrever um projeto lindo, mas se a minha chefia disser assim, não gostei, não entendi, ou seja, se ele te der uma justificativa, que às vezes nem dá, né? Só fala assim, não quero, deixa lá na tua gaveta, fica lá, salvo lá no teu computador, a gente não faz nada. Então, é importante, sim, que se tenha um processo de sensibilização do tomador de decisão, para que ele use essa infinidade de dados de alta qualidade disponíveis e gratuitos para subsidiar a tomada de decisão das políticas públicas que impactam diretamente a vida da pessoa. E aí é importante destacar que, dependendo da tomada de decisão que ele faz, o impacto ele pode ser positivo ou negativo, porque também tem muito disso. E a própria pandemia é um reflexo disso. Houveram diversas tomadas de decisões que tiveram resultados negativos. Legal. Não sei se respondeu a tua pergunta. Sim. Obrigado, Patrícia. Jean. Obrigado, Jorge. Olha, eu acho que tem um ponto importante nessa questão, que é como é que você sai da emergência, né? E um aspecto importante dessas ferramentas, dessa base de conhecimento, é a gente pensar em planejamento. A gente precisa, o planejamento precisa, no país e no mundo, incorporar questões emergentes, né? Mudança climática é uma delas. Eu acho que a Patrícia trouxe exemplos sensacionais sobre o aumento do nível do mar, questão de saúde que você trouxe, Jorge, a vulnerabilidade também associada à saúde, à exposição das pessoas a, por exemplo, ondas de calor, né? Tem elementos como poluição, enfim, tem uma série de elementos que são urgentes, que precisam fazer parte do planejamento, né? Então, eu particularmente acho que sim, é importante ter uma visão global, mas o gestor tem que estar com o pé na sua realidade. Isso, no meu entendimento, é super importante. E essas ferramentas trazem para a sua realidade com uma leitura global. Eu acho que isso é super importante, né? Então, nós temos elementos que definem o que é a sustentabilidade global, o que é o clima global, quais são os elementos que atuam aqui e acolá, mas muitas das soluções, e uma boa parte delas, são locais. E isso a gente tem que... E o que nós não podemos mais deixar é de incorporar esses elementos no planejamento. Então, assim, por mais que o mandato do tomador de decisão ele tenha começo, meio e fim, ele precisa trazer essa leitura
enfim, das próximas gestões para dentro do seu planejamento e trazer a questões urgentes como essa, seja de planejamento urbano, de plano diretor, de distribuição de renda, de oportunidades, de mobilidade, de elementos que são cruciais para o bom funcionamento da cidade, mas também que incorporem essa noção. O clima está mudando? Sim, está mudando. Quem está determinando a mudança do clima são as ações humanas? Sim. Então, aquela coisa lá do começo, que a gente começou de discutir sobre as ações transformadoras, as mudanças de padrão, isso são absolutamente centrais. Isso são indivíduos que, a partir do conhecimento desses elementos todos, podem tomar atitudes. Então, eu acho assim, a gente tem que... Essa leitura global ela é super importante. Eu acho que a pandemia trouxe esse elemento. A mudança climática está aí batendo na nossa porta já há um tempão. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas ao fato de que realmente ações vão ter que ser tomadas. Então, a gente precisa mitigar, precisa reduzir aí as emissões para que a coisa não fique pior, mas nós temos que adaptar. O sistema tem uma inércia que vai demandar adaptação. Eu queria também, eu acho, Jorge, que essa possibilidade da gente integrar ferramentas, super legal, o índice de sustentabilidade que vocês produziram, eu acho que a gente pode sim integrar. Essa plataforma Adapta Brasil, ela é completamente aberta também, de acesso, usa dados públicos, usa dados secundários, e é justamente nesse aspecto, é a gente trazer essas informações de acesso para que o tomador de decisão local se sensibilize, como a Patrícia muito bem falou. Então, obrigado pela oportunidade e, enfim, estamos aí para continuar o debate numa próxima oportunidade, enfim. Legal, obrigado, Jean, obrigado, Patrícia. Eu acho que a mensagem que fica, nós estamos concluindo aqui esse nosso encontro, mas eu acho que a mensagem que fica, no fundo, é que nós temos enormes desafios, não é? Mas que nós temos condições de estar enfrentando essas questões, nós temos elementos, e vocês são pessoas que participam disso, que produzem e atuam nessa direção, e eu acho que na nossa sociedade nós temos também, e na academia, produções espetaculares nessa direção. Eu acho que nós temos que seguir nesses processos, estimulando a democracia, estimulando a participação da sociedade, porque os desafios são tão grandes que nós necessariamente, eu acho, temos que contar com a participação da sociedade, e esse pode ser um caminho, mas eu acho que os diálogos aqui que nós tivemos, eu acho que modestamente contribuem para o caminho para essa sociedade resiliente e sustentável que a gente começou falando. Eu queria agradecer muito, Patrícia, a tua presença, Jean, a tua presença, e nós nos encontraremos em breve. Obrigado. Obrigado.